Tá, vamos lá. Se você acabou vendo por aí que é fácil ficar rico com low ticket, parabéns, você foi enganado. Para que você não seja mais enganado, eu vou te ensinar de uma vez por todas o que é um low ticket e quais caminhos você pode percorrer vendendo low ticket, tá? Bom, antes de mais nada, esse é um canal de anotação. É um canal que eu estou usando para treinar a minha oratória e a minha dicção. É, Não é um canal que tem filtros, porque nem edição tem, né? Não é um canal que eu pretendo nem colocar cortes, por exemplo. Então, se eu cometer uma falha, ou se tiver um erro aqui de gramática, qualquer coisa, bom, vai ficar. Por isso que não tem filtro. Vamos lá. Por que que eu tô falando aqui sobre o low ticket, cara? Tô falando aqui porque é um tema que eu vejo que muitas pessoas acabam abordando de maneira muito tendenciosa e que quem cai, né, quem é vítima, e eles vão chamar de leads, de clientes, né? Quem é vítima dessas pessoas acabam achando que é uma alternativa viável e que é a opção mais barata para você poder prosperar. Tem aparecer na internet, né? Tem muita essa coisa. Vamos lá. Primeiro eu vou explicar para você o conceito, tá? Basicamente o low ticket ele tem a ver com um ticket médio. Então, se você tem um ticket médio baixo, você está jogando o jogo dos low ticket, tá? É, não significa que você vai ter pouca margem de lucro. Tenha em mente que isso são coisas diferentes, porque a margem de lucro, a porcentagem que você tem em relação à venda, que vai para o seu bolso. Então, se você tem uma coisa que, por exemplo, você vende barato, tu vende um aparelho de 30, um aparelho não, né? Você vende um acessório de R$ 30, porém com uma margem de lucro de 80%, você continua tendo uma altíssima margem de lucro para um ticket que é super baixo. Então, primeira coisa é desvincular. Margem de lucro não tem a ver com um ticket médio, beleza? E a única maneira de você prosperar no low ticket é trabalhando com base no volume. E não é um modelo de negócios novo, tá? Existem modelos assim que são tradicionais, como por exemplo supermercados que trabalham com varejo. É, Supermercado não, mas mercadinhos são um modelo de negócio low ticket. A gente não usa esse termo porque esse é um termo novo, isso é uma coisa sobre e-commerce, é uma coisa mais modernete. Só que os mecanismos para você faturar e ter uma vida estável é o mesmo, né? A quantidade de venda que você precisa ter para poder viver é o mesmo, tem o mesmo embasamento, que é vencer no volume. Já que cada item tem uma margem baixa, um ticket médio baixo, porque mercado é um nicho de bosta de se operar, tá? Mercado especificamente é muito ruim. Vamos lá. Primeiro, quero explicar aqui. Vou falar aqui dois caminhos, tá? Um onde você tem uma barreira de entrada baixa e um onde você tem uma barreira de entrada alta. Por que que eu vou começar falando da baixa? Porque eu sei que você, que é um pobre fudido, e fala assim, puta, como eu queria ganhar R$ 5.000, R$ 10.000. Cara, você vai cair no papo dessas pessoas. Então eu vou falar, é um caminho super curto, tá? E enquanto eu falo esse caminho, eu vou exemplificar do que eu estou falando, do que eu estou tratando aqui. Vamos lá. Barreira de entrada baixa. O que significa isso aqui? Começando do básico, né? Significa que você não tem que ter muita competência para poder operar e fazer a coisa funcionar. Em termos de dinheiro, em termos de habilidade, né? Seja capacidade profissional, estudo, técnica, experiência, você não tem que ter isso. Isso significa que se você não sabe de porra nenhuma e tá conseguindo vencer, é porque você usou uma técnica replicável. Então, coloquei aqui técnica replicável. Exemplo disso, cara, quero fazer aqui um e-commerce na Shopify, quero fazer aqui um e-commerce de afiliado. Cara, você acha vídeos no YouTube que te ensinam passo a passo, desde você começar a configurar as lojas, até você fazer criativos em alta quantidade para poder postar nas redes sociais. E significando que, do começo ao fim, você usa um modelo replicável de vendas, né? Você usa um modelo replicável de vendas, não, perdão. Você usa um modelo de negócio completamente replicável. Significa que você vai vencer na vida com isso? Não. Isso só significa que você já tem um caminho das pedras. Se existisse uma fórmula de ganhar dinheiro,
não ia ter tanta pessoa se fudendo assim, nem tanta pessoa tentando tirar vantagem de outras vendendo cursos duvidosos, tá? Vendendo promessas. Para falar sobre isso também, eu queria levar um ponto aqui. Quando você vê uma pessoa vendendo qualquer tipo de infoproduto do tipo assim, fique rico com PDF, fique rico com PLR, fique rico fazendo bolo, fique rico vendendo água no semáforo, fique rico fazendo vídeo pro YouTube, fique vídeo fazendo vídeo de Brainrot. Cara, o produto nunca foi isso, tá? O produto não é sobre o tema. O produto é ganhar dinheiro. O que eles te vendem não é como você fazer vídeo, não é como você fazer a receita. Eles te vendem como você faz dinheiro e é por isso que isso engana tantas pessoas. No final, o que você quer é uma vida melhor e não aprender como é que faz a porra de um bolo e não aprender como que se faz um vídeo no Shorts. É por isso que isso é tão perigoso, tá? E aí, se você não tem competência alguma para fazer essa técnica por conta própria, né? O que você tem que ter? Então, eu coloquei em vermelho as partes negativas de cada etapa. Você vai ter que ter uma paciência de Jó, tá? Você vai ter que ver tudo com muita calma, sem errar. E todo gancho que você não entender por algum motivo, porque um vídeo só ele não é o suficiente para você fazer tudo, você vai ter que procurar por conta própria. Por exemplo, se eu tenho que fazer uma validação de um criativo, low ticket mesmo, né? Rodando, por exemplo, 50, 100 reais em um dia, né? Por um dia, 2 dias, 3 dias. Como que eu vou saber se esse criativo está validado ou não? Existem parâmetros para isso. E se você não tem esses parâmetros em mente, se você não sabe como isso funciona, pesquise por fora. Então você não vai poder ser um cara com preguiça, você vai ter que ser uma pessoa com muita paciência e muita dedicação, tá? Isso aqui é um papo, é meio subjetivo, mas é para entender. Essa técnica replicável, a única coisa que eu recomendo para você é: não busque por pessoas que falam de promessas, busque por pessoas que explicam de maneira técnica, tá? O problema disso, o que isso causa também, né? Porque você vai percorrer esse caminho, tá? Percorrendo esse caminho, então se você achou uma boa técnica replicável, teve paciência, executou, você vai enfrentar uma próxima barreira, que é a concorrência. Afinal, se a gente está falando aqui, se a gente está falando aqui de um modelo onde, é, cara, é fácil de se replicar, significa também que as pessoas vão conseguir fazer o mesmo que você está fazendo, tá? Não é só você que está tentando buscar uma vida melhor. Tendo essa concorrência, você vai ter que saber como lidar com isso. A única forma que você consegue subjugar a sua concorrência é criando autoridade no mercado. Então, coloquei aqui autoridade. O que é autoridade no mercado? É você ser uma pessoa famosa? Não. Ser uma autoridade no mercado é você ter uma responsabilidade, é você ter uma solidez, um background, provas de que o que você está falando é verdade. Muitas vezes você não tem que aparecer para isso, tá? Eu não sou uma pessoa popular, mas quando eu negocio com a pessoa, qualquer tipo de negociação, principalmente se for uma call de fechamento, eu explico de modo que ela entenda que o que eu estou falando faz muito sentido. Se eu vou mentir ou não para essa pessoa é outra questão. Isso aí tem a ver com honestidade. Porque só convencer por si só não é uma coisa tão boa assim. Afinal, você pode usar isso como uma arma, porra, maquiavélica. Certo? Você pode usar isso para ser um ladrão de bosta. Beleza? Então, como que você vai criar autoridade no seu nicho? Cara, não sei, depende muito do seu nicho, tá? Se for algo B2B, tu pode fazer conteúdo? Pode. Mas você pode fazer também networking, que é super válido. Se for um nicho low ticket, que nem eu te falei, uma coisa mais viral, uma coisa mais pontual, pode buscar, você pode ficar indo atrás de maneira muito ríspida, de maneira muito cracuda de prova social, tá? A prova social faz com que um produto low ticket tenha mais credibilidade. Exemplo, vendo aqui por e-commerce um kit de cozinha. E é um produto muito bom, validado, e eu consegui fazer as primeiras vendas, ou eu compro os primeiros produtos, eu posso testar, validar, postar isso e criar prova social. Essa prova social, ela tende a ser mais fácil quanto menor o valor do produto.
Porque você precisa de pouco para convencer alguém a gastar 30, 50, até R$ 100 ali, tá? Lembrando, low ticket são coisas baratas, é um ticket médio baixo. Por exemplo, se você vai comprar um carro ou uma casa, cara, são etapas e avanços e avanços e avanços até que a pessoa coloque o nome dela, o CPF, RG em um documento e valide o pagamento, tá? São necessários avanços e não tem a ver só com call de vendas, né? Tem a ver com o que tu considera avanço no teu nicho para que a pessoa tome a decisão de comprar de você. Quando você fala de um produto que é pouco comprometedor em relação à renda dessa pessoa, o nível de consciência para ela poder fechar é muito menor. Então, a autoridade que você precisa ter também é menor. É muito bom. Tá? Só não pareça um cara suspeito, né? O que eu tô falando aqui é isso, porra. Não seja um desgraçado, um perfil vazio, um cara suspeito, que as pessoas não acham um suporte, tá? Isso é super perigoso. Seja uma pessoa regular, pelo amor de Deus, não engane os outros, tá? Vamos lá. Tendo concorrência, o que isso também causa, tá? Isso aqui é importante falar. Às vezes você começa a fazer dinheiro e você fica com o ego inflado, achando que você está abafando. Na verdade, pode ser que o teu sucesso ou também o teu azar não dependa de você. Se você fez tudo direito e você tem certeza que deu direito, que fez direitinho e a coisa não está andando como deveria, não tô falando aqui de fazer zero resultado, tá? Tô falando de ter algum resultado, mas a coisa não engrenar mais. Pode ser que o modelo de negócio que você replicou, lembrando, você replicou aqui, ó, técnica replicável. Ele depende de época, hype ou tendência global. Exemplo, quem for esperto vai fazer muito dinheiro vendendo camiseta da Copa do Mundo. De diferentes formas, diferentes modelos, diferentes temas, tá? Exemplo, uma oversize de anime do Brasil. Uma oversize de um cantor, uma coisa mais rapper, gangster dos países. Isso é possível. Isso tem a ver com hype e uma tendência global, tá? Isso não depende de época. São só camisetas. Outro exemplo, vendo aqui um e-commerce aqui de material escolar. Cara, é óbvio que você vai vender mais perto do período pré-férias. Isso não depende de você, você não controla isso. Só que isso depende de outras coisas. Por exemplo, pode ser que a sua cidade não tenha um potencial de compra tão grande, porque pode ser que a escola seja pública e o pessoal não tem essa condição. Então, se você mora numa cidade muito ruim, muito bosta, você não vai ter esse alcance, beleza? Mas se você mora numa cidade do interior de São Paulo colonial, você pode ganhar dinheiro todo ano com isso. Tá? Só falando aqui. Isso significa que você tem menos controle. Opa, menos controle aqui, ó. Tendo menos controle, é isso que acontece. Então, eu coloquei aqui alguns tópicos para falar sobre. Tendo menos controle, você vai ter uma tendência, tá? Não quero falar que isso é um padrão, mas existe uma tendência de você se deparar com essas coisas. Nicho black, promessa absurda, scam, público vulnerável, etc. Por que eu coloquei isso aqui? Por que isso é importante? Cara, quando você só quer vencer na vida, ter uma vida melhor, vão aparecer pessoas. Pô, passou um negócio a milhão aqui. Vão aparecer pessoas que tentam te prometer muito mais do que vai acontecer de fato, mesmo que você faça tudo certo. Essa pessoa ela pode ter vencido de outra forma e você não sabe. Exemplo que eu sempre dou, Daniel Penin, ficou rico com coisa errada, tá? Eu considero errado. Foda-se, você tá regular. Você vai se deparar com nicho black, pra quem sabe, né? Se você não sabe, dê um Google. Promessas absurdas que tem um pouco a ver com nicho black, mas pode ser algo completamente legal, tá? Até de anunciar. Enquanto o nicho black você mal pode anunciar, tem que anunciar nas entrelinhas. Scam, literalmente scam, né? Igual eu dei exemplo no outro vídeo do drop sem chip. Público vulnerável, que é quando você faz algo para um público mais sensível que você sabe que vai comprar de você, dependendo do quão agressivo você for na sua oferta, etc. Bom, quando você não tem controle e as coisas não vão certo, as coisas não dão certo como você esperava que desse certo, é normal você cair numa tentação. Essa tentação, ela vem de várias formas.
Ela pode vir como um anúncio, como um PDF, ou com uma autoridade que tá cuspindo dinheiro na sua cara, mostrando a porra de uma Porsche, entendeu? E falando assim, fique rico como eu fiquei. Cara, cuidado, tá? Afinal, se você depende disso para fazer dinheiro, essa frase aqui se aplica. Se você só vende nessas condições, você não aprendeu a vender, tá? Você aprendeu a enganar. Isso é o que eu tenho pra mim. Não é uma frase que eu peguei em nenhum lugar, eu acho. É uma coisa que eu realmente acredito e pratico, tá? Então, o que eu estudo sobre venda é justamente para não depender do momento e nem de ser um filho de uma puta. Porque se você faz isso, você é um pau no cu. Aqui uma lista de coisas que entram no low ticket e que eu tive experiência. Tem mais coisas? Tem. Eu não sei de tudo, né? Porra, é óbvio. Então, vamos lá. Marketing de afiliados, cara, não acho muito bom, mas existe. É, talvez seja um começo para você pelo menos entender como funciona a vida online. Venda de books, cara, isso aqui tá muito em alta, só que isso abre margem. Putz, isso abre uma baita margem para você fazer o que eu falei, que é viver pelo errado. Templates, cara, isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui é muito bom. Tem pessoas que ganham um dinheirinho vendendo, por exemplo, template para editar vídeo, template para Canva, template para para Photoshop, template para fazer, para colorir, para coloração no Lightroom, template de tudo, de tudo. Isso é bem legal. Não é uma promessa absurda e é uma coisa super baratinha. Planilhas, cara, eu já tive experiência com um cara que ele era pro player das planilhas, assim, o cara era muito foda. Não é um momento muito adequado, mas dependendo de como você oferece, isso ainda pode ser muito positivo. Só não é nada tentador. O mais difícil é você achar público. Porém, se você cria conteúdo e consegue achar essa fatia, é um público bem fiel. Venda de prompts para IA, cara, isso aqui também existe, tá? O pessoal busca. Eu não gosto muito de oferecer só isso. Isso aqui eu acho que é muito legal quando você coloca como um upsell de um outro produto. Então, por exemplo, você cria uma plataforma. Pô, aí entra numa outra categoria, né? Vou dar exemplo mais barato aqui. Quando você faz um, uma sequência de vídeo viral, ou quando você vende um pack de edição e joga junto prompt para IA para poder acelerar esse processo, para poder fazer em uma escala maior de quantidade, isso aqui é um bom upsell. Ou você coloca para só aumentar a oferta, né? Para aumentar o poder da sua oferta. Mas seria um bom upsell, tá? Criação de conteúdo mais produto. Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito amplo, tá? Mas eu acho muito bom e é gratuito, cara. Não tem muito o que falar. Só que criar conteúdo nunca foi um trabalho fácil, beleza? Print on demand. Cara, isso aqui, 99% de quem fala sobre isso, assim como o Daniel Penin, se fudeu quem pagou R$ 500 no curso dele. Isso aqui pode ser scam, tá? Cuidado com quem você aprende a fazer isso na internet, mas isso aqui pode ser um começo. Isso aqui pode ser um começo. Eu ainda tenho um pingado que vende isso aqui. Se você vai fazer isso com honestidade ou não, é um outro tópico. Beleza? Produto digital em marketplace. Cara, isso aqui eu não sei por que tá aqui. Porra, eu precisaria disso eu peguei em qualquer lugar, tá? Eu só filtrei ela. Foda-se aqui. E também se você achar ruim o que eu tô falando, discorda. Ou discorda do que eu tô falando, fique à vontade pra falar. Mas eu quero que se foda, porque isso aqui é minha experiência, tá? Não tem regra aqui. A única regra é se você é um filho da puta ou não. De resto, não tem regra não. Tem jeito certo de fazer isso aqui. Venda de preset e recurso digital. Entra no que eu falei ali em cima. Tá? Entra na template. Serviços simples vendidos em plataforma. Então, isso aqui são os micro SaaS. Cara, isso aqui também é muito bom. Você consegue fazer isso. Porra, não é muito legal, né? Mas você consegue fazer isso criando 1 milhão de contas no cloud, Lovable e. Que mais? E as plataformas que tem por aí de criação de software por IA, né? Webcode, e você consegue dividir entre elas para poder fazer um micro SaaS e você pode vender isso bem baratinho, isso funciona, tá? Funciona muito bem para você ganhar um pouquinho ali na recorrência. Tome cuidado. Vamos lá. Isso aqui foi o caminho do barreira de entrada baixa. Então, dando um overview, cara, o que significa isso aqui? Significa que você
que tá aqui, você tem um caminho super simples, você que não tem dinheiro ou técnica. O único problema é que seu caminho é uma bosta, tá? O seu caminho é simples, ele não é um caminho difícil, ele só é muito ruim. E a gente não pode lutar contra isso. Sugestão aqui: tente muitos modelos até um dar certo, porque é tudo que você precisa, é assim como foi pra mim, tá? Pra mim foi assim. Um modelo tem que dar certo pra você criar caixa, porque você vai adquirir muita experiência, ou até você achar o que você gosta mais. Agora, falar pra você que tem um certo e um errado, cara, não tem, tá? O que você, isso não é um produto. O que vai validar se você está fazendo algo do bem ou do mal é o produto que você está entregando e como você entrega. O caminho que você percorre não é isso, tá? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre barreira de entrada alta, tá? Que aqui é onde o jogo realmente começa, é onde as coisas acontecem. Então, bom, não existe barreira de entrada alta com zero técnica ou zero dinheiro. Então eu separei da seguinte forma: mais técnica do que dinheiro é um caminho, e muito dinheiro, com menos técnica, claro, é outro caminho. São caminhos curtos. Eu vou começar pelo muito dinheiro. Cara, muito dinheiro, quando a pessoa tem muito dinheiro e pouco conhecimento técnico ou pouca orientação, ela vai cair em poucas coisas, tá? Em duas categorias que eu acredito serem as principais. Eu coloquei aqui que é franquia e estoque. Quando você não tem conhecimento, pô, pessoas que pagam para ter uma franquia é porque não tiveram ou eles já têm muito dinheiro assim a ponto de estar cuspindo e não querem começar algo do zero porque já tem coisa do zero rodando, ou é porque uma pessoa que recebeu esse dinheiro não sabe o que fazer, como acontece com alguns herdeiros, tá? Uma franquia, ela sempre vem atrelada a um conhecimento que você vai replicar, independente do contexto, e eu não gosto disso. Eu não gosto do fato de você pegar um modelo de negócio que serve em um lugar e tentar enfiar ele goela abaixo em outra região. Exceto se você for a porra do McDonald's, né? Aí tudo bem. E eu já tive muita experiência com franquia, porque foi uma área que eu tive muito acesso fazendo um tráfego pago, tá? Tive muito acesso mesmo assim com tráfego pago. E pra mim foi muito bom. Aprendi muito. E posso afirmar, depois de usar e levantar unidades em todos os estados do Brasil, posso afirmar pra você que não vai escalar, tá? Muito difícil escalar. É um ou outro que dá certo. É, tem a ver com conhecimento, tem a ver com capacidade técnica e tem a ver com capado. Quão limitado fica as opções quando você é um franqueado, tá? É uma merda, assim. Não recomendo se você tem conhecimento ou competência, só que não significa que não tem salvação, beleza? Estoque e marketplace. Estoque para marketplaces é uma outra opção. Ela só dá mais trabalho, mas não é algo muito técnico e acontece muito também, e funciona super bem, tá? Então, voltando, mais técnica que dinheiro. Tem uma outra área aqui. Então, vou clicando aqui para poder marcar. Não sei se dá para enxergar muito bem. Quando você tem mais técnica do que dinheiro, isso vale para muitas áreas, tá? Muitas áreas. Então, eu nem coloquei aqui exatamente que área que é. É, Você vai ter que compensar a sua falta de grana, porque você tem, mas não tem tanto, com uma boa área de vendas, com um bom setor comercial, tá? Inicialmente, o mais importante é você saber vender. Isso não faz parte, isso não é a totalidade de uma estrutura comercial, por isso que eu não coloquei na estrutura comercial. Isso é só uma etapa da estrutura comercial. Então, o que significa? Significa que você vai ter que adquirir leads. E como você vai conseguir leads? Quem são esses leads? Qual é o seu ICP, né? O Ideal Profile Customer. Ideal Customer Profile. Ele depende muito de região, tema, tipo de comércio, modelo de negócio, né? É, período, ticket médio, puta, ele vai depender de um monte de coisa. Se você não tem um. Porque saber é uma coisa, beleza, eu sei qual que é o meu ICP. E aí, como que a gente acha esse pessoal? Você sabe? Se você não sabe, tu se fudeu, beleza?
Mas para você conseguir trabalhar com isso, você vai ter que ter um controle excepcional do funil de vendas. Você vai ter que ter um controle excepcional de como, quando e por que essas pessoas estão entrando no teu funil de vendas, beleza? E aí eu vou voltar um pouco aqui. Se você tiver muita técnica e muito dinheiro, você tem a opção de fazer o que eu acho que é o último estágio, assim, em termos de ser um capitalista, que é ser um fabricante, tá? Você está pegando a tela. Eu tenho pra mim, eu tenho para mim que não existe nada mais foda em termos de ser um capitalista, ser um empresário, do que você finalmente ser um fabricante. É, Quando você tem uma barreira de entrada tão alta em termos de técnica, dinheiro, que envolve estrutura, que envolve um monte de coisa, é, estrutura literalmente, assim, né? Física, maquinário, pessoas, você tem menos concorrência e mais demanda. Então, isso aqui, cara, se você, puta, se por acaso você é uma pessoa que enriqueceu do nada, não continue replicando infinitamente o teu modelo de negócio, pula pro outro, faça uma fábrica. E deixando claro, eu tenho experiência com tudo aqui que eu tô falando. Tem coisas que não estão aqui porque eu não tive experiência, tá? Eu levantei negócios e modelos de negócios de diversos tipos e também já falei de diversos tipos. Então pode ser que o que você esteja pensando não esteja aqui. E tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. Então, quando você tem uma fábrica, você tem menos concorrência e mais demanda. E aí você fala, puta, mas tem a Caterpillar do meu setor, a Case. Cara, calma, não é nesse nível também, entendeu? Mas se você fabrica qualquer tipo de coisa, igual um palito de dente, você consegue vender. E existe demanda para isso, tá? É muito a única coisa que você tem que se preocupar, dependendo do que você fabrica, porque aqui eu estou falando de low ticket. Se você for um fabricante low ticket, o que você tem que se preocupar é com a distribuição e a estrutura. Problema de uma fábrica, né? Porque nem tudo são flores. Senão, puta, esse é o modelo de negócio perfeito, cara. Você tem mais escala, só que você tem menos paz, tá? Muita bucha para lidar até ficar redondo. Por que que eu falo isso? Cara, quando você trabalha com indústria, a sua margem de lucro, ela cai, porque o teu custo ele é muito alto. E para você controlar essa margem de lucro, você vai ter dor de cabeça, você tem que montar uma estrutura super mega refinada. Entendeu? Todos os seus canais, e eu falei disso em outro vídeo, eu acho que eu falei disso. Então, o teu canal de distribuição, o teu canal de aquisição e o teu canal de vendas, eles têm que estar completamente funcionais e em sinergia, tá? Se isso não acontecer, pode ser que você fique prejudicado. Pode ser que aconteça o que eu vou falar um pouquinho depois, que eu vou... Então, reserva essa informação. Então, cara, vamos lá. Eu dei exemplo do fabricante, quando você tem muito dinheiro e barreira de entrada alta técnica. Opa, barreira de entrada técnica muito alta. Quando você tem muito dinheiro com técnica, você pode abrir uma indústria, que é o que eu acho mais foda. Tudo que não seja fabricante, tudo que seja não ser um fabricante, tem para mim ou não existe tanto dinheiro ou não tanta técnica, tá? É um dos dois. Você consegue lidar sem ter um dos dois. Então, muito dinheiro, dei os exemplos. Dinheiro e técnica, eu dei outro exemplo que seria ser fabricante. E sua técnica, eu falei sua área, então eu vou dar exemplo aqui, tá? Porque eu não tinha dito as áreas. Então, por exemplo, vou ter um SaaS. Beleza, cara. Não é tão caro assim. Tá? Você pode fazer um SaaS bem econômico. Vai ter que ter domínio total da tua área e você vai ter que ter domínio total da área de vendas. Porque senão você nem começa. Se você acha que vai fazer um SaaS com vibe code e vai ganhar dinheiro, bom, você comprou outro sonho de alguém, tá? Você comprou um sonho que não vai se concretizar, infelizmente, tá? Tem que informar aqui. É. Ah, mas fulano ficou rico vendendo um SaaS e gastou R$ 50 para poder fazer. Cara, não, não foi isso, entendeu? Ou ele pegou o momento exato que um SaaS estava surgindo. Isso não é tão fácil assim de ser replicado. Não acredite como se fosse fácil ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro
não é fácil. Vamos lá. Então, pode ser SaaS, pode ser desenvolvimento de maneira geral, né? Então, os micro SaaS e os SaaS são abaixo de R$ 180 de assinatura. Pode ser um e-commerce um pouco mais requintado, pode ser um infoproduto com uma puta de uma estrutura audiovisual que vai ser vendido barato. Qualquer coisa digital que você consiga vender abaixo de R$ 80, R$ 70, tá? Seja assinatura ou seja pagamento imediato. Desde que você tenha uma excelente estrutura, pagasse muito dinheiro, muita técnica, muito tempo. Pô, muito dinheiro, não, né? Mas vai ter que gastar um pouquinho de dinheiro, cara. Então, não é igual isso aqui, tá? Aqui eu tô falando de você não ter zero de tudo. Tô falando de você ter pouco dinheiro e muita técnica, tá? A pessoa que sabe traquear, sabe fazer site, sabe fazer um bom ecossistema de vendas, ela consegue prosperar tendo não tanto dinheiro assim. Vamos lá. E pode apostar que não é o primeiro negócio dessa pessoa aqui, tá? Ela tentou muitos modelos de negócio até o primeiro dar certo. Por isso que eu falei, tente fazer o bagulho acontecer. Então vamos lá. O que que resulta quando você tem é, essas opções aqui? Quando você tem ou fabricante, ou se você for estoque, ou se você é um estoque para marketplace, ou se você tem a sua área, que é uma área mais técnica, com a área de vendas. Se você não consegue se você não consegue lidar com esses problemas que eu coloquei em vermelho aqui, que são obstáculos que você vai ter que lidar, você vai cair em um ponto em comum. Você vai cair na estrutura comercial. O que significa, cara, que você vai ter que pegar e olhar em volta. Estrutura comercial. Tem essa porra? O que que é isso? Não vou falar nesse vídeo aqui, tá? Porque eu acho que vou me estender muito. Já eu sou uma pessoa super prolixa já, eu já falo pra caralho. É uma coisa que eu estou tentando lidar. Mas uma estrutura comercial, ela é uma coisa muito subjetiva, ela vai variar de muito modelo de negócio e da escala do teu negócio, tá? Então não é uma coisa tão simples assim, a ponto de eu definir em poucas palavras como se fosse algo universal, tá? Não é isso que vai acontecer aqui. Então, se você tiver. Não, eu vou começar aqui pela direita. Se você não tiver uma estrutura comercial, o que acontece? Você vai ter dívidas infinitas, falência e um estresse impossível de se livrar. Cara, por que que eu falo desse estresse? Quando você tem um negócio grande que você colocou muito tempo, dinheiro e bateu muita cabeça para poder fazer funcionar e ele estava começando a andar e ele para de dar certo, irmão, isso tira, isso tira sua paz de um jeito que você não consegue parar de pensar. Não é como uma pessoa que tenta fazer uma loja de dropshipping sem usar dinheiro, deu errado, ela vai dormir. Porque ela vai dormir pensando no problema que ela tem. Tá? E qual que é o problema que ela tem? Ah, eu não tenho dinheiro. Ela não vai dormir pensando na empresa que ela criou. Agora, quando você tem uma empresa e essa empresa não está caminhando, você pode até ter dinheiro, porque você não vai dormir pensando no teu dinheiro, que você vai ter uma empresa, a porra da dívida, uma empresa falindo. Isso não tem a ver com se você foi esperto, né? Separar a pessoa física e o teu CNPJ. O problema não é o que que você vai comer amanhã, o problema é como que essa porra vai voltar a andar, porque você não vai querer largar o osso, tá? Isso acontece muito, então cuidado, cara. Saiba a hora de desistir e saiba a hora de, puta, vamos contornar esse problema e olha pro lugar certo. O lugar certo, geralmente, se tiver a ver com dinheiro, vai ser aqui. Uma boa estrutura comercial, tá? Isso significa que o oposto disso aqui, ó, você vai ter mais controle, porque aqui você não tem controle. São coisas que você não controla. Aqui, cara, o teu problema, todo esse problema aqui, ó, funil, escala, escala e paz, tá? Pô, escala aqui não é um problema, eu coloquei mais escala menos paz. Distribuição e paz, isso são coisas que você consegue controlar com uma excepcional estrutura comercial, tá? O que significa que se você tiver uma boa estrutura comercial, você vai ter escala, um modelo replicável de negócio, previsibilidade e independência multifatorial. O que é isso? O que é a porra de uma independência multifatorial? Cara, é uma palavra preguiçosa para poder falar aqui. Independente do que aconteça, estamos ganhando dinheiro, tá?
Puta, mas o governo mudou a escala vai ser. Não vai mais ser 6 por 1. E agora o que eu faço com a minha empresa, com meus colaboradores que são 6 por 1? Mano, eu não quero saber. Isso não é ou isso não é uma montanha na sua frente, cara, entendeu? Então, quando você tem uma boa estrutura comercial, para você tem isso tudo muito bem idealizado, você só pensa em uma coisa: você vai ajustar as velas. Ajusta as velas e não tenta controlar a porra do mar. E vambora, cara. Você não controla o vento, você não controla o mar, você ajusta a vela e vai. Anda pra frente, empurra pra frente. É isso, tá? Fala, puta, isso parece meu subjetivo. Então, como é que eu explico isso? Tá. Se você for uma indústria, você vai ter que ter um excelente canal de aquisição e distribuição, tá? O canal de vendas, muitas vezes não. Porque quem compra de você, quem é seu cliente, ele tem uma demanda infinita pelo que você vende para ele, tá? Conheço muitas indústrias para falar que cliente não falta. Canal de aquisição e distribuição falta. Mão de obra falta. Como que você controla isso? O primeiro e o segundo tópico você controla com uma boa estrutura comercial, que é aquisição e distribuição. E o terceiro, que é mão de obra, você faz com um bom trabalho de mídia, um bom trabalho de imagem, para poder fazer boas contratações e aí em volume, né, colocar um volume maior de pessoas que vão passar por um processo seletivo e fazendo um puta de um processo seletivo, de preferência que tenha atividade prática. Então você vai ter que reservar um espaço na tua indústria para fazer a porra de uma seletiva prática, tá? Simples. Simples para um pedaço da tua indústria para fazer uma seletiva prática. Se você não fizer isso, ficar só conferindo currículo, você vai se fuder na mão de pessoas que no currículo são muito fodas, tá? E não são. Trabalha mal. Bom, se você for franquia, cara, o teu problema se for franquia geralmente vai ser o canal de vendas e o canal de distribuição, não o canal de aquisição. Afinal, a matéria-prima já é tudo configurada pela franquia, né? Já que você é só um franqueado. Você vai ter que aprender a vender. Você vai ter que aumentar a tua recorrência. Se você, por exemplo, é uma franquia de sorvete, uma franquia de açaiteria, uma franquia de lanchonete, cara, você vai ter que aumentar a sua recorrência, tá? O CAC está muito caro para você adquirir clientes novos competindo com outras pessoas por algo que você não consegue chamar tanta atenção assim sem trazer uma imagem ruim para o teu negócio. Então você vai ter que fazer uma composição estrutural para que você tenha mais recorrência. Isso faz parte de uma estrutura comercial, tá? Isso faz parte. Enfim, eu não vou ficar dando exemplo aqui porque senão eu fico para sempre, mas é muito particular. Tem caso e caso também. Eu falei de um caso da indústria, mas pode ser que seu problema não seja esse, tá? Então, só dando exemplos para você entender que não é algo pequeno, isso aqui é grande, tá? Isso aqui. Então, se você tiver, é isso. Você vai ter essa independência multifatorial para não depender do momento ou de fatores externos para poder prosperar e ganhar dinheiro. Então, exemplos aqui, cara. E-commerce com estoque próprio, o que é completamente diferente de fazer dropshipping, tá? Marca própria, que você pode ter a marca própria que tem um e-commerce com estoque próprio. Importação de produto, que pode ser e-commerce sem marca. Isso acontece. Desenvolvimento SaaS, um bagulho robusto, uma parada muito mais legal, que vai ser caro para fazer, ou vai ser caro, ou vai ser muito difícil. Então, se você tiver os amigos fodas, vai ser barato. Se você não tiver, vai ser caro contratar. Aplicativo mobile, mesma situação. Aqui geralmente não, pode não ser por assinatura, por exemplo, né? Pode ser que você ganhe no AdSense, pode ser que você ganhe via aquisição, no caso de quem usa é, qualquer tipo de store que não seja, qualquer forma de pagamento que não seja recorrente, né? Tem pessoas que pagam por aplicativo. Infoproduto um pouco mais complexo, tá? É, um bom kit de mídia, uma boa marca por trás. Não estou falando de você fazer um PDF qualquer e tentar vender esse PDF a R$ 10, tá? Franquia, então você ser um franqueado. Estoque em centro de distribuição. Tem como você ter um estoque Kabum e Amazon, por exemplo. Cara, é chato pra caralho. Tem como você se homologar a algumas lojas que existem por aí. E distribuidoras, né, que vão vender pra você. Só é chato pra caralho e tem que ter muito dinheiro. Assinatura de produto físico é muito caro. Tem um colega que faz isso. Não é um tópico, eu vou trazer esse tópico talvez em algum momento. Mas surgiu um modelo de negócio aqui na minha cidade, no interior de São Paulo, que é aluguel de motos, tá?
E assim como tem a Motu, né? Só que outras pessoas olharam e pensaram, cara, por que que eu não faço isso? Começaram a fazer e tá dando super certo, tá? Tem muita, muita, muita demanda. E-commerce internacional, eu já tive um desse, não é barato você ter. E você vai ter que. Você vai topar com uma parede que é. Eles não querem que você anuncie lá. Então o perfil do Instagram caia direto. Bloqueio do anúncio e tal. Nossa, aconteceu pra caralho, assim. E fabricação de produto próprio, que é o que eu falei que acredito ser o último estágio, assim, de ser um capitalista, que é você ser um fabricante, né? É você ter um meio de produção próprio, tá? Cara, eu acho que não tem nada mais roubado que isso. E, puta, não estou falando sobre vender trator, entendeu? E tem forma de fazer isso. Então, por exemplo, o Toguro ele vende um produto low ticket que é a porra da Mansão Maromba, tá? Ele só consegue vender porque e brigar com a Ambev porque ele é o Toguro. E ele consegue comprar essa briga e vender, continuar prosperando. Infelizmente, se você não for o Toguro, você vai ter que procurar outro caminho. De preferência, uma briga um pouco menor, tá? Mas é possível, é bem viável e geralmente é uma coisa que no pior dos casos você fica com a estrutura. Beleza? Não é dinheiro jogado fora. Então é isso. Isso aqui é sobre low ticket, tá? Eu vou fazer também sobre high ticket, até coloquei a comparação. Mas isso sobre low ticket. Não é algo que é universal. Tem mais vertentes, mas ia ficar um vídeo muito longo, ia ficar uma coisa muito chata. É, e eu vou me perder no raciocínio. Mas assim, são muitas possibilidades. Só tome cuidado para não ser enganado. Beleza? Tome cuidado para não ser enganado. De bola? Então é isso. Não sei se alguém me ouviu. Se você ouviu até aqui, sinta-se privilegiado. Tá ouvindo de alguém que se fudeu muito nesse mercado e que prosperou de um jeito, porra, que não foi muito legal não, né? Foi bem sofrido, cara. Então, isso. E com Deus, tamo junto.